Realizadores. Este é um programa da Igreja Apostólica Poder da Fé. Está no ar a Voz Apostólica. Muito bem, né? Graças a Deus. Já agradecemos a Deus por tudo, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, por esse momento tão especial de estarmos aqui, né? Para anunciarmos a palavra de Deus, essa palavra que produz vida. Já está conosco aí Júlio César. Boa noite, Júlio César, Deus te abençoe. E já convidamos aí você que está nos ouvindo pela imprensa FM, né? E a curvar a sua cabeça. Vamos fazer uma oração, já iniciando este programa. É o programa Voz Apostólica, da Igreja Apostólica Poder da Fé. Vamos orar nessa noite tão maravilhosa, tão abençoada. Soberano e eterno Deus, Pai querido, é no nome santo e poderoso de Jesus que nós estamos, ó Pai, a te clamar. Estamos a orar, Pai amado, a levar os nossos pensamentos a ti, porque tu és fiel, porque tu és poderoso, porque tu és maravilhoso. Abençoa todos os nossos ouvintes, abençoa aqueles que estão distantes, abençoa aqueles que estão mais próximos, abençoa todos os moradores aqui da cidade de Monteiro. Abençoa, Pai querido, as famílias. Pai amado, no nome santo e poderoso de Jesus eu oro. Nos dá um programa na tua presença. E que esse programa seja, Senhor, sempre um canal de bênção para as vidas, para as famílias. Abençoa todos aqueles que escutarem a tua palavra através desse programa. Pai querido, fica conosco. Nos abençoa aqui no estúdio da imprensa. Toma a nossa vida em tuas mãos. Abençoa a vida, Senhor, do diretor Bruno, sua família, sua casa, toda essa equipe aqui da imprensa. Abençoa a todos. Pai querido, fica conosco. No nome poderoso de Jesus eu te agradeço. Amém. Graças a Deus. Já está aí conosco a Edileuza Santos. Deus abençoe aí a vida da Edileuza. Já está aí nos assistindo aí de São Paulo, né? Deus abençoe a vida da Edileuza Santos. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje o programa tem a apresentação deste amigo de vocês, Pastor Ivan, né? Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez aí já no comecinho desse ano tão maravilhoso, 2018, já anunciando a palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Louvado é o nome do Senhor. E vamos ouvir aí já um belo louvor na voz do cantor Cícero Nogueira. Ele está voltando, né? Vamos ouvir esse louvor. São precisamente 21 horas e 3 minutinhos. Tem o oferecimento de Saborear Café. Vamos ouvir aí este louvor. Ele está voltando na voz de Cícero Nogueira. Vamos ouvir. A lista. Muito bem, boa noite, Edileuza. Deus abençoe. Sua igreja, sua noiva receber. Esse mundo nunca viu nada igual. Vai ser algo majestoso, glorioso, tão real. Alegria para a igreja do Senhor. Eduardo Ventura. Boa noite, Eduardo Ventura. Deus abençoe. Cristiana Souza também está conosco. Deus abençoe. Este mundo todo desconectado, mortandade como nunca houve aqui. Aviões descontrolados pelos ares, trens parados sem chegar nas estações. Vai ser dia de vitória para os salvos, mas pro mundo é só pavor e aflições. Ele está voltando, 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 ele está voltando. Igreja se prepara, Jesus Cristo. A minha família, Beto Rocha.
Muito bem, graças a Deus, né? Ouvimos aí um belo louvor na voz do cantor Cícero Nogueira. Ele está voltando, né? Nós sabemos que a palavra do Senhor está a se cumprir, né? A palavra do Senhor é uma profecia para nossas vidas, né? E Jesus disse, quando ouvires terremoto, fome, guerra, filho contra pai, pai contra filho, né? Então, já está próximo do fim. Jesus, ele falou isso aí. Então, tudo isso nós vemos que já está acontecendo. Então, está próximo da vinda do Filho de Deus. Está conosco também Zuleide Araújo. Deus abençoe a nossa ouvinte, Zuleide Araújo. O Eduardo Ventura da Silva, né? Está dizendo assim, boa noite, meus queridos pastores. Um grande abraço para todos vocês aí, né? Um abraço aqui do Adinha, para todos os ouvintes aqui da cidade de Monteiro, seus amigos, seus colegas, sua família, toda a sua família, todos os seus parentes, né? Um abraço aí do Adinha, Eduardo Ventura. Adinha está aí ligadinho conosco lá de São Paulo, Diadema. Deus abençoe aí a vida do Eduardo Ventura, Edileuza Santos, toda essa família, né? Bom, eu quero aqui, antes de nós ouvirmos mais alguns louvores, eu quero dar aqui alguns recadinhos, né? E quero também falar a agenda da Igreja Apostólica. A Igreja Apostólica Poder da Fé está localizada na Travessa Motorista João Francisco do Nascimento, no bairro do Alto São Vicente, né? Próximo ali à sede do AA, né? Domingo às 17 horas nós temos aí reunião da família, né? Reunião abençoada, onde nós estamos ali orando pela família, ensinando a palavra de Deus. Isso é maravilhoso, né? Na terça nós temos uma reunião buscando o conhecimento, né? Ali um estudo bíblico muito maravilhoso. E na sexta, escola bíblica. Então, vá ali, leve sua família. Deus tem uma vitória para você. Deus tem uma palavra para o teu coração, porque a palavra de Deus produz vida, a palavra de Deus produz esperança, né? E as famílias hoje não têm se chegado tanto à palavra de Deus. As famílias não têm tido assim tanto, tirado um tempo para buscar Deus, para orar, para aprender a palavra de Deus. Então nós temos ali, né, no domingo, às 17 horas, a reunião da família. E também nós estamos aí com um projeto abençoador, o projeto Ide e Pregai, né? É um projeto de evangelização, um projeto muito, tem sido uma grande bênção. Já tivemos aí trabalho essa semana, e na próxima semana agora vamos ter novamente. Estamos fazendo os trabalhos. Você que quer aí um culto aí na sua casa, só entrar em contato conosco, né? Através do endereço eletrônico, né? Pastor Zé Divan Elisângela, você entra em contato, né? Temos também o WhatsApp, depois a pastora vai passar aí direitinho o WhatsApp para você. E você pode agendar aí. Então nós estamos aí no meio da semana fazendo culto ao ar livre, cantando, louvando a Deus e pregando a palavra de Deus, né? É o projeto Ide e Pregai da Igreja Apostólica Poder da Fé. Esse projeto que nasceu, né, no coração de Deus, porque está escrito na palavra do Senhor, né? Em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Está conosco também a Amanda Fernanda, a nossa irmã Edgley, né? Mandamos aí a saudação para os irmãos que fazem a Igreja Apostólica Poder da Fé. Também está conosco o Cláudio Romero, né? Amanda Fernanda, Deus abençoe, né? A esse pessoal que já está ligado conosco, e também os que estão nos assistindo, nos ouvindo pela imprensa. Deus abençoe. Mandamos uma saudação para a nossa irmã Josefa, nossa irmã Dedé, né? A nossa irmã Quitera, Deus abençoe a vida da nossa irmã Quitera. E também Edgleide, a nossa irmã Neves, né? Nossa irmã Neves. Adriana, Deus abençoe a vida da Adriana, também nossa irmã Adriana. E toda aquela família abençoada, né? Nossa irmã Edgleide, o Nenê, né? Dona Maria, Deus abençoe Dona Maria, né? O Edmilson Ventura, também mandamos aí um alô para o Edmilson Ventura, Deus abençoe. Todos que nos escutam, né? Fabrício, Deus abençoe a vida do Fabrício. O Van, sua casa, sua família, Deus abençoe a vida de todos, né? E vamos aí ouvir um hino que fala, um louvor que fala sobre a família com Beto Rocha. Daqui a pouco nós estaremos trazendo aqui alguns recadinhos dos nossos amigos, do nosso apoio cultural. Mas vamos ouvir aí um belo louvor. Esse louvor é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, e ofereço para
todas as famílias que estão a nos assistir, todas as famílias, para a família do Eduardo Ventura, que está aí ligado conosco lá em São Paulo, a nossa amiga Zuleide Araújo, toda a sua família, né? Cristiano Souza, Edileuza Santos, né? Todos que estão ligados conosco, Júlio César, os que estão ligadinhos conosco, Amanda Fernanda, nossa irmã Edgley Barbosa, Cláudio Romero, todos que estão ligados conosco, né? Eu quero oferecer esse louvor para o elevo espiritual de vocês, a minha família. Então, veja como está a sua família. Se a sua família está nas mãos de Deus, então está bem. Mas se não está, então não está nada bem. A família está bem quando ela está nas mãos de Deus. Vamos ouvir este louvor. Depois a pregação pode ser aquele convite à vida, com Álvaro Brito. A minha família está nas mãos de Deus. A minha família é um projeto dele. Ninguém vai tocar, ninguém vai amaldiçoar o que Deus abençoou. A minha família está nas mãos de Deus. A minha família é um projeto dele. Ninguém vai tocar. Muito bem, Cláudio Romero. Muito obrigado. Deus abençoe, viu? Abençoar o que Deus abençoou. Muito obrigado por você nos acompanhar aí. Deus abençoe aí o Cláudio Romero, né? Nosso irmão Cláudio Romero, vai aqui um abraço. Deus abençoe. A minha família está abençoada. A minha família por Deus é guardada. Ninguém pode se aproximar, nem mesmo encantamento ou maldição. Ninguém vai tocar, ninguém vai ferir. Em Deus minha família guardada está. Vou profetizar e Deus vai honrar que a minha casa abençoada está. A minha família está nas mãos de Deus. A minha família é um projeto dele. Ninguém vai tocar, ninguém vai amaldiçoar o que Deus abençoou. A minha família está nas mãos de Deus. A minha família é um projeto dele. Ninguém vai tocar, ninguém vai amaldiçoar O que Deus abençoou. Ninguém vai amaldiçoar o que Deus abençoou. Deus abençoe a casa de cada um, a família de cada um, em nome de Jesus. Deus abençoou. A minha família está nas mãos de Deus. A minha família é um projeto dele. Ninguém vai tocar, ninguém vai amaldiçoar o que Deus abençoou. A minha família está nas mãos de Deus. A minha família é um projeto dele. Ninguém vai tocar, Deus vai na frente. ninguém vai amaldiçoar o que Deus Abençoou. Deus abençoou. Deus abençoou. Muito bem, graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo para todos sempre. Bom, temos um ouvinte aqui, nosso irmão Cláudio, né, Romero. Ele está falando aqui que a imagem da transmissão está boa, a live no Facebook está ótima. Parabéns por esse trabalho que fazem. De vez em quando dou uma olhada em suas publicações. Continue, Deus irá abençoá-los. Amém, irmão Cláudio, né? Muito obrigado aí por essas palavras e continue aí nas suas orações. Ore a Deus por esse trabalho missionário que estamos aí fazendo, né?
também nas ruas, estamos aí nas ruas pregando a palavra de Deus, né? Jesus Cristo disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então temos que ir. Muitas pessoas dizem: eu sou missionário, e ficam dentro de quatro paredes. Dentro de quatro paredes ninguém é missionário. Missionário é quando você vai ao campo, quando você sai em busca das vidas. Jesus andava pregando, né? Nos vales, nos campos, ele andava ali pregando e anunciando a palavra de Deus, né? Orando pelas pessoas que necessitavam de uma oração e ensinando acerca do reino dos céus. Então isso é o evangelho de Cristo, né? Então que Deus abençoe o nosso irmão Cláudio Romero, Deus abençoe. Bom, daqui a pouco nós vamos ouvir mais louvores, mas nós vamos agora ao nosso apoio cultural, né? Vamos ao apoio cultural e daqui a pouco nós vamos ouvir mais louvores, daqui a pouco. Você está ouvindo aí o programa Voz Apostólica, na apresentação desse amigo de vocês, né? Pastor Edivan. E hoje a pastora Elisângela vai transmitir a palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração, né? Essa palavra que produz vida. Daqui a pouquinho, às 22 horas, ou antes um pouquinho, a pastora Elisângela vai estar transmitindo a palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Aí vamos agora ao nosso apoio, daqui a pouquinho o apoio cultural, daqui a pouquinho estaremos de volta. Bom, Deus abençoe a vida de todos vocês. E se alguém quiser entrar em contato conosco para nós fazermos um culto aí na sua casa, é um culto assim, um culto relâmpago, um culto assim que a gente demora entre meia hora e 45 minutos. Ali nós cantamos 2 hinos, 3 hinos e já trazemos a palavra de Deus, já ministramos a palavra de Deus, né? Nós já vamos com o carro pronto, ali já vai tudo pronto. Então alguém pode entrar em contato e agendar, né? Nós queremos fazer todas as ruas de Monteiro, todos os bairros de Monteiro, e depois, né, Deus proverá. Nós também estamos pensando em sair aí em outros lugares, mas por enquanto a gente vai fazer aqui na cidade, nas ruas da cidade, todas as ruas. Já começamos no Alto São Vicente, né? Já fizemos algum trabalho lá no Alto São Vicente, já foi bênção. Pessoas ali já gostaram. E eu vou pedir para a pastora anotar aqui direitinho. Ela vai passar aqui o zap aí. Vai anotar o zap, você pode entrar em contato aí através do WhatsApp e agendar aí uma reunião relâmpago dessa que nós fazemos aí na sua casa. É um culto. Nós paramos o carro ali, já fazemos o culto ali, meia horinha e já partimos para outro lugar. Então você que quer aí ouvir a palavra de Deus, que sua família escute a palavra de Deus, o nosso objetivo é levar a mensagem da palavra de Deus. Então é o grupo Ide e Pregai da Igreja Apostólica Poder da Fé, né? Esse grupo que nasceu no coração de Deus, e estamos aí para anunciar a palavra de Deus, porque esse é o objetivo da Igreja de Cristo aqui na Terra, né? Também está conosco, né, a nossa irmã Nasa Araújo. Deus abençoe a nossa irmã Nasa. E aí, você que está nos assistir aqui em Monteiro, você pode agendar, entrar em contato conosco depois. Temos também o nosso endereço, nossa rede social, né? Pastores Edivan e Elisângela. Você manda aí uma solicitação de amizade no Facebook. E aí nós temos a nossa página, tem a página da igreja também, @Família Apostólica. Então você pode já entrar em contato conosco, agenda aí um culto aí relâmpago na sua casa, na sua rua, né? E isso vai ser bênção, né? Nós vamos fazer em todas as ruas aqui de Monteiro, nas praças, né? Aonde o Senhor Jesus Cristo nos mandar, nós iremos, em nome de Jesus, porque quando Jesus manda, ele se responsabiliza, né? E nós aprendemos na palavra do Senhor. Todo aquele que se torna um discípulo do Senhor se torna um missionário do Senhor, né? Está conosco o nosso irmão José Bonifácio. Deus abençoe o nosso irmão José Bonifácio, né? Esse missionário de Cristo, trabalha na obra de Deus juntamente com a sua digníssima esposa, nossa irmã Nazaré, nossa Araújo, né? A paz do Senhor, meu querido irmão José Bonifácio. Deus abençoe sua vida, sua casa. No dia que o senhor estiver aqui em Monteiro, na quarta, na quinta, nos procure, ou no meio da semana, para nós, se o senhor estiver aqui, se o senhor vir aqui,
trabalhar na obra de Deus aqui, trazer uma palavra aqui no programa, né? Quando o senhor estiver por aqui visitando aí o pastor Gilson, qual nós já mandamos também um abraço para o nosso querido irmão, pastor Gilson Feitosa, né? Pastor aqui da primeira igreja batista aqui da cidade de Monteiro, ele e sua digníssima esposa Irá. Deus abençoe. Consideramos muito o pastor Gilson, homem de Deus que trabalha na obra de Deus, né? Então, quando o senhor estiver por aqui, nos procure. As portas desse programa estão abertas, né? Deus abençoe aí a vida do nosso irmão José Bonifácio. Deus abençoe. Muito bem. Amém, meu irmão. A Voz Apostólica, um programa da Igreja Apostólica Poder da Fé. A oração é a base, acontece, Muito bem, graças a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus, né? Eduardo Ventura está conosco. Muito bem, Eduardo. Bom, eu quero mandar aqui um recadinho, né? São precisamente 21 horas e 25 minutinhos. Tem um oferecimento de Saborear Café. Mandamos aí um abraço para o nosso querido irmão Josinaldo Torres, né? Torres Construção, né? Torre Comércio de Portões Automático. Organização Josinaldo Torres, né? Serralharia geral, portões em ferro, alumínio, portas, né? Vidros, box, coberturas, galpões, ACM, vidros em geral, forro em PVC e etc, né? Olha, tem aqui um profissional de primeiro, nosso querido irmão Josinaldo Torres, né? Na fabricação aí de portas e portões de qualidade, portões automáticos, né? Nós temos aí um profissional de primeira, viu? Então tá aí o telefone do nosso querido Josinaldo Torres, né? Torres Comércio de Portões Automáticos, né? O telefone dele é 83 9671 6151 TIM, né? E também 83, né? 9404 9363, claro. Então, agenda aí esse telefone. E você que está aí com sua construção e precisa, né, de um portão muito bonito, bem feito, de qualidade, então entre em contato aí com o nosso querido irmão Josinaldo Torres, né? Comércio de Portões Automáticos. Deus abençoe o nosso querido Josinaldo Torres. Bom, eu quero mandar mais alguns recadinhos aqui para os nossos amigos, irmãos e também os nossos apoiadores, né? Nosso apoio cultural. Deus abençoe a vida de todos. Também mandamos aí um alô para a nossa querida Patrícia Paiva, né? Estripulia Kids, loja Enquanto Juvenil, Rua Nestor Bezerra da Silva, né? Número 121, Monteiro. O celular é 999910070. Organização Patrícia Paiva, né? Mandamos aí um alô para o Dácio Batista, né? Para o seu Décio, para a Dona Maria. Deus abençoe. E o Natan, para o pequeno Miguel. Deus abençoe o Miguel, né? Aquela família ali, Deus abençoe. Também mandamos um abraço, né? Para o nosso querido amigo seu Luiz Anastácio, né? Seu Luiz Gonzaga Anastácio. Mandamos aí um abraço com um alô para o nosso querido amigo Luiz Gonzaga Anastácio, né? Casa do Biscoito Trigo Bom, especialista em sonhos, biscoito, bolachas, né? Rua Vespasiano Guerra, número 89, celular 99807-1652. Uma organização do seu Luiz Gonzaga Anastácio. Muito bem, mandamos aí mais um alô
nosso querido amigo Luiz Gonzaga Anastácio. E também agora mandamos um alô para os nossos irmãos Romualdo e Leda, né? O Sacolão Bom Jesus está localizado na rua Gilberto de Araújo Cordeiro. Temos frutas e verduras fresquinhas. Venha conferir, né? Um bom preço e um ótimo atendimento, né? Lá com certeza é um bom atendimento, posso comprovar. Compramos ali, um bom atendimento ali. De primeiro atendimento ali no Sacolão Bom Jesus. Tem a organização de Romualdo e Leda. Deus abençoe esse povo aí, maravilhoso. Aqui o abraço dos pastores Edivan e Elisângela, né? André Multimarca Top 10. Venha conhecer a nova loja da cidade, onde você encontra produtos de cama, mesa e banho, roupas, adultos, infantil, qualquer peça por apenas R$10. Abrimos de segunda a sábado, a sexta de 8 horas ao meio-dia e das 14 horas às 17 horas. E aos sábados de 8 horas às 14 horas. Estamos localizados na rua Joaquim Romão de Melo, número 32, no centro, né, da cidade. Organização Salles e Fabiana. Olha, o celular, né, da Multimarca é 998105978, né? Tá aí, André Multimarca, viu? R$10 lá. Vamos lá. Louvado é o nome do Senhor Jesus. A Ele a honra, a glória e o louvor, né? Para todos sempre. Bom, queremos mandar também aqui um alô, antes de prosseguirmos, para a Lanchonete Sabor do Sul. Temos diversos tipos de lanches, sucos, refrigerantes. Vem experimentar, entrega grátis, 99845-9985. Temos Wi-Fi grátis, né, localizado no antigo Chafariz. Organização Daniela e Família. Muito bem. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo para todos sempre. A Ele a honra, a glória, o louvor. Também está conosco o nosso querido irmão Carlos Alberto. Deus abençoe, Pai do Senhor, Carlos Alberto. Deus abençoe a vida do nosso querido irmão Carlos Alberto. Deus abençoe, né? Andresa e Pereira também está conosco. A Pai do Senhor para o nosso querido irmão Pereira, né? Amigo de longas datas. Deus abençoe nosso irmão Pereira. Muito obrigado aí pela audiência, irmão Pereira. Deus abençoe. Homem de Deus, Deus abençoe sua casa, sua família, né? No nome santo e poderoso de Jesus. Porque a Ele a honra, a Ele a glória, o louvor e a adoração. Nós vamos ouvir o louvor, daqui a pouco nós estaremos trazendo mais alguns recadinhos, né? Deus vai na frente com Cícero Nogueira. Este louvor é muito maravilhoso. Eu não sei o que você está passando na tua vida, mas eu sei te dizer que Deus vai na frente, né? Deus vai na frente cuidando de tudo. Entrega, deixa Ele cuidar, deixa Ele agir, deixa Ele operar na tua vida, né? Então vai aqui este louvor para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo e também para o leve espiritual de todos que estão nos assistindo aí, né? Também mandamos um alô, né? O nosso querido Carlos Alberto está aqui falando, mandando um alô, né? Para os plantonistas do Hospital de Monteiro. Mandamos aí um alô para os plantonistas do Hospital, né? De Monteiro, Hospital Regional de Monteiro. Deus abençoe os plantonistas ali do hospital que cuidam da saúde das pessoas, né? É uma profissão em tanto, né? Tem que ter muita coragem para ter uma profissão dessa. Deus abençoe a vida dessas pessoas. E tem pessoas, irmãos, que ainda é tão ingrato que às vezes é as enfermeiras cuidando deles e eles ainda reclamam com as enfermeiras. Não podemos fazer isso, meus irmãos, meus amigos. Quando você chega ali, que você é bem recebido, as enfermeiras cuidam de você. Então, agradeça a Deus por ter alguém ali qualificado para cuidar de você, da sua saúde. Também mandamos para o livro espiritual de todos que estão aí no Hospital Regional, o nosso querido irmão Carlos, também para a Andressa, nosso querido irmão Pereira, vai para o livro espiritual desse pessoal aí que está nos assistindo, nosso irmão José Bonifácio, né? Nossa irmã Nasa, também para o livro espiritual de todos que estão nos assistindo, para o Eduardo Ventura também, para todos que estão nos assistindo, Edgley, todos. Vamos ouvir esse belo louvor na voz de Cícero Nogueira. Deus vai na frente, né? Confia que Deus vai na frente, Deus vai agir, Deus vai mover, Deus vai abrir porta, Deus vai fazer algo, né? Deus vai na frente. Vamos ouvir. Mandamos um alô para Ivan Cavalcante, enfermeiro, né? Muito bem, tá dado o recadinho. Deus abençoe. Aumenta um pouquinho, por favor. Tem como aumentar um pouquinho? Para começar, não és um órfão. Deus não deixa só, meu espelho.
esse louvor. Qual ovelha No meio dos lobos, tens a proteção que vem de Deus. o Senhor provou, Vou por várias vezes, guiando os filhos de Israel. durante o dia a nuvem e a noite. De corda de fogo lá do céu. Deus vai na frente, cuidando de tudo, quebrando os laços, derrubando os muros, abrindo as portas que fechadas estão. É mesmo assim que Ele cuida de mim. Muito bem, Cida Rafael, Deus abençoe. Para começar, Deus vai na frente. sozinho. Anjos se acampam ao seu redor. O Senhor te guarda com carinho. Pra Cantar não tem razão maior. Quando o inimigo se levanta, Ele estende sua mão. crente que se preza, se prepara para lutar com ação E oração. Deus vai na frente, cuidando de tudo, quebrando os laços, derrubando os muros, abrindo as portas que fechadas estão. É mesmo assim. Escute isso. Ele cuida de mim. É mesmo vai na na frente, cuidando de tudo, quebrando os laços, derrubando os muros, abrindo as portas que fechadas estão. É mesmo assim que Ele cuida de mim. É mesmo assim que Ele cuida de mim. Veja um diabo que tá aí, outro diabo que tá aí. Abra o título. Muito bem, graças a Deus, né? Louvado é o nome santo do Senhor, né? Ele foi ferido, mas ele foi ferido. Abra o título. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo para todos sempre, né? A Ele a honra, a Ele a glória. Também está conosco Dorinha Gomes. Deus abençoe a vida de Dorinha Gomes, Cida Rafael, né? Nossa irmã Nasa Araújo já está aí conosco. Deus abençoe esse povo maravilhoso, né? Deus é mesmo assim, Deus cuida de mim, Deus cuida de você. É só você crer, é só você confiar, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, né? Louvado é o nome santo do Senhor. Então temos que confiar nesse Deus. Não importa a tempestade que você está enfrentando na tua vida, mas você precisa confiar em Deus, né? Quando se confia em Deus, deposita a confiança em Deus, então vem a resposta de Deus para a sua vida. Não adianta confiar no homem. O homem é falho, o homem é pecador. Não adianta confiar em alguém que se diz que é seu amigo, sua amiga. Não, mas confia no Senhor Jesus Cristo, né? Crê no Senhor Jesus Cristo de todo o teu coração, e aí você vai ver o agir de Deus na tua vida. Talvez as coisas para você tenham sido um pouco complicado nesse ano que passou, né? Mas nesse ano 2018 pode ser diferente. Você pode agir diferente,
né? Porque talvez você só tenha agido de uma forma errada, de uma forma que não tem sido de acordo com a palavra de Deus. Mas se você agir nesse ano 2018, você buscar a Deus, que você usar a palavra de Deus para dirigir a tua vida, a tua vida vai ser abençoada. A tua vida não vai ser mais aquela vida que você passou em 2017. Vai ser uma vida de bênção, uma vida de vitória na presença de Deus, né? Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, né? Um feliz ano novo para todos os irmãos e ouvintes. Para o Cláudio. O Cláudio desejou aqui um feliz ano novo para toda a equipe aqui da Imprensa FM, e parabenizou, né, a equipe, né? Deus abençoe a vida do nosso irmão Cláudio Romero, né? Deus abençoe a vida dele, em nome de Jesus. E vamos aqui dar alguns recadinhos. Daqui a pouquinho nós vamos estar ouvindo mais louvores, né? Daqui a pouco nós vamos ouvir um belo louvor na voz de Álvaro Tito, né? Mas ele foi ferido daqui a pouquinho. Mas vamos aqui dar aqui alguns recadinhos. E abatedora São Mateus, temos frangos vivos abatidos e verduras localizadas na rua Tobias Remígios Gomes, né? Número 389, Alto São Vicente, fone 3351-2149, organização Dejaci e Nalva, né? A Vânia Cabeleireira, cortes, escovas, tinturas, selagem, botox, progressiva japonesa, né? O preço super em conta. O celular da Vânia é 99939-2379, né? Rua Sebastião Tagino, número 445, Alto São Vicente. Mandamos aí um abraço para a nossa querida, né, Vânia Ventura Cabeleireira, lá, a filha da Edgleide, lá na rua Sebastião Tagino. Deus abençoe, né? Louvado é o nome santo do Senhor, né? Farmácia Firme está localizada, né, na Praça Nilo Feitosa, número 21, ao lado da Agência da Real, no centro de Monteiro. Fone 3351-1605, celular 99686-1900. Entregamos a domicílio. Temos farmacêutico no local para tirar todas as dúvidas e orientar no uso correto dos medicamentos. Horário de funcionamento das 7 horas da manhã às 21 horas, domingo das 8 da manhã ao meio-dia. Organização Jailson e Neide, né? Bob Som, aluguel de som para casamento e aniversários e evento. 998833554. Bob Som, entre em contato aí com o Bob Som, né? Então, Deus abençoe aí nossos amigos, nossos apoiadores, né? Louvado é o nome do Senhor Jesus. A Ele a honra, a glória e o louvor para todos sempre. São precisamente 21 horas e 41 minutos. Você está ouvindo aí o programa A Voz Apostólica, esse programa que é da Igreja Apostólica Poder da Fé, aonde nós pregamos a palavra de Deus e convidamos a todos aí que estão a nos assistir, participar das nossas reuniões. A Igreja Apostólica Poder da Fé está localizada na Travessa Motorista João Francisco do Nascimento, bairro Alto São Vicente, né? Próximo à sede do AA. Nós temos reuniões no domingo, às 17 horas, a reunião da família, né? Ali a reunião nós pregamos a palavra de Deus, ensinamos a palavra de Deus e oramos pela família. Você que quer receber uma oração, você que precisa de uma oração, vá ali e nós vamos orar por você. E cremos que Deus vai agir na tua casa, na tua vida, na tua família, né? E na terça nós temos a reunião buscando conhecimento, às 19h30, o horário dessa reunião na terça. E na sexta também, às 19h30, escola bíblica. Vá e participe, leve sua família para ouvir a palavra de Deus. Eu creio que a sua vida não será mais a mesma, porque a palavra de Deus, ela produz mudança na vida do ser humano. A palavra de Deus produz vida. A palavra de Deus produz alegria. Então vá, Deus tem uma vitória para você, né? Vamos ouvir aí um louvor, né? Aliás, vamos ao nosso apoio cultural. Vamos ao nosso apoio cultural e daqui a pouquinho nós estaremos de volta e a pastora Elisângela vai trazer uma palavra de Deus para a sua vida daqui a pouco, né? A nossa irmã, nossa ouvinte, né, Dorinha Gomes, pediu para tocar a música com o Lázaro. Nós vamos tocar daqui a pouco, Dorinha, daqui a pouquinho nós vamos tocar essa música aí atendendo a nossa amiga ouvinte Dorinha Gomes. Então, agora nós vamos ao apoio cultural e daqui a pouquinho estaremos de volta. Motosserras Estilo, com assistência técnica do local e muito mais. Na linha de rações.
Após esse louvor, veja um louvor com Lázaro aí. Atender o pedido da nossa amiga. Tem aquele, será que tem aquele naturalmente? Qual pai? Pai, você? É, com Lázaro, Mas a naturalmente. gente não tem mais não foi tirado. Tem não? Então veja aí na outra pasta aí se tem. Louvado é o nome santo do Senhor. Daqui a pouquinho nós vamos atender a nossa amiga Dorinha, né? Muito obrigado, Dorinha. Obrigado você pela audiência. Deus abençoe você e sua casa. Nenhum com Lázaro. Esse daí. Volta lá, por favor, volta lá. Esse vai mudar. Muito bem. Adeilton Alves Pereira. Muito bem, nossa irmã Adeilton. Né? É o irmão que assiste lá de São Paulo, né? Nossa irmã Adeilton está assistindo São Paulo. Amém. Ore por nós, meu querido, viu? Ore por nós. Ore por essa obra. Ore por esse ministério. Né? Ministério Libertando Vidas, aqui na cidade de Monteiro. Né? Onde estamos fazendo a obra de Deus pela fé. Porque tem que ser pela fé. Né? A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas pela fé estamos aí fazendo a obra de Deus. Pela fé estamos aí. E Deus está conosco. Deus está conosco. Isso eu não tenho certeza. Isso eu tenho certeza disso. Que Deus está conosco. Também está conosco nossa amiga Lígia Magalhães. Deus abençoe nossa amiga Lígia Magalhães. Já está aí de posse, de bênção, de vitória, né? Nasceu aí a pequena. Deus abençoe a irmã Lígia. Deus abençoe a nossa querida irmã Lígia Magalhães. Deus abençoe. Né? Deus abençoe a vida da nossa irmã Lígia Magalhães. Está de posse de bênção, de posse de vitória, né? Graças a Deus. Amém, irmã. Não tenho o que agradecer, não. Estamos aqui para isso. A palavra de Deus diz que nós temos que orar uns pelos outros, né? Sei que a irmã também está orando por nós aqui. Por esse ministério, por essa obra. E na primeira oportunidade que Deus conceder, né? Da irmã vir nos ajudar, pode vir. Que as portas estão abertas. Nós pregamos o Evangelho de Cristo. Né? Orem por nós. Ana Beatriz, né? Muito bem, a Ana Beatriz veio cheia de saúde, né? E de paz, e de glória. Muito bem, irmã. É bênção de Deus, né? Ana Beatriz. Rosalva Quaresma, né? É, irmã de Abtacás, né? Nossa irmã Rosalva Quaresma, né? Muito bem, irmã Rosalva. Deus abençoe. Fomos muitas vezes lá em Jabitacá. Eu sei que a irmã lembra, né? Eu era magro na época. Fomos lá em Jabitacá. Fiz ali missões muitas vezes ali. Naquele lugar muito complicado de se pregar a palavra de Deus. Da Igreja Apostólica Poder da Fé. A oração é a paz que acontece, Muito bem. Muito bem, graças a Deus, né? Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, irmã Lígia, é desse jeito. Deus é fiel, viu? Deus cumpriu essa promessa e vai continuar a cumprir, né? E a vida de Ana Beatriz, né? Vai ser um canal de bênção para que muitas vidas sejam alcançadas através da vida de Ana Beatriz, né? Porque a palavra de Deus nos ensina
Provérbio 22:6. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que quando ele crescer não se desviará dele. Então, com certeza eu creio que assim será criada a Ana Beatriz na presença de Deus, honrando e adorando o nome do Senhor. Então, grandes coisas Deus vai fazer na vida de Ana Beatriz e começar a usar ela na obra ainda nova, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Vamos atender a nossa irmã, nossa ouvinte, né? Dourinha Gomes. Ela pediu um louvor com Lázaro e nós vamos tocar. Este louvor vai mudar, né? Na voz de Lázaro, vai mudar. E já dedicamos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo e para o elevo espiritual de cada irmão que está aí nos assistindo pela imprensa e também pela live, né? Vai mudar. Essa situação que você tem vivido, você só vai viver ela até o dia que você depositar a sua vida nas mãos de Jesus. Porque quando você depositar a tua vida nas mãos de Jesus, essa tua situação, Jesus vai mudar e não vai ser a mesma vida. Então, olhe, observe o que você tem vivido. E se você tem vivido algo que não é bom, algo que tem te feito sofrer, algo que tem feito você chorar, então agora chegou a vez de você mudar e dizer: agora eu quero que Jesus entre na história da minha vida e mude essa história, né? Então vamos ouvir aí, esse louvor vai mudar com Lázaro. Vamos ouvir. Sei que a minha vida vai mudar. Vai mudar. Eu sei que a minha vida vai mudar. Vai mudar. Eu sei que a minha vida vai mudar. Vai mudar. Eu sei que a minha vida vai mudar. Vai mudar, vai mudar. Hoje estou tão fraco, mas o Senhor vai renovar. Hoje estou chorando, mas o Senhor vai enxugar todas as lágrimas. Vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar. Vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar. Eu sei que a minha vida vai mudar. Vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar. Eu não posso crer que Deus me colocou no mundo só pra sofrer. Eu não posso acreditar que estou aqui no mundo só pra penar. Deus é fiel. Pois não existe uma tempestade que não tenha fim. A noite vai embora e o dia vai chegar. Eu só quero a liberdade de seguir feliz. Eu só quero encontrar o meu lugar e viver dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Vai mudar. Eu Sei que a minha vida vai mudar. A minha vida vai mudar. Vai mudar. Eu sei que a minha vida vai mudar. Vai mudar. Vai mudar. Eu sei que a minha vida vai mudar. Vai mudar. Eu sei que a minha vida vai mudar. Irmão, eu não posso crer que Deus te colocou no mundo só pra sofrer. Eu não posso acreditar que estás aqui no mundo só pra penar. Oh, 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 oh.
não existe uma tempestade Vou falar antes, que vai não soltar. tenha fim. Eu vou falar esses dois aí pra você solta depois. Esta noite vai embora e o dia vai chegar. Oh, você terá a liberdade de seguir feliz. Você vai encontrar o seu lugar e vai viver dando glória a Deus. Oh, dando glória a Deus. Oh, vai mudar. Eu sei que a minha vida vai mudar. Minha vida vai mudar. Vai. Vai mudar. Eu sei que a minha vida vai mudar. Vai mudar. Eu sei que a minha vida vai mudar. Vai mudar. Creia que a sua vida vai mudar. Muito bem, graças a Deus. Quero mandar aqui um recadinho do nosso amigo Lampião, né? Lampião Lanche, temos todos os tipos de lanches, né? Aberto a partir das 18 horas às 6 da manhã, né? Localizado no bairro do Brás, centro de Monteiro. Temos Wi-Fi grátis, né? Disque Lanche 9927223, né? É o telefone lá do Disque Lanche, que é o WhatsApp, esse número, organização Lampião, né? Vou repetir o telefone: 999127223, organização Lampião. Muito bem, vamos ao nosso apoio. Daqui a pouquinho nós já iremos ouvir daqui a pouquinho a pastora que vai trazer aí a mensagem da palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Vamos ao nosso apoio cultural. Muito bem, o nosso irmão Adeilton, né? Alves, está mandando aí a paz do Senhor para todos os nossos amigos conhecidos aqui em Monteiro, irmãos e amigos, né? Muito bem, meu irmão. Tá dado o recadinho aí. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, né? Deus abençoe. Acabamos de ouvir esse belo louvor aí. Vai mudar, na voz de Lázaro, né? Deus muda mesmo. Ele mudou a minha vida e muda a vida de todo aquele que crê nele, todo aquele que deixa, né, o Espírito Santo de Deus entrar na sua vida e mudar. E aí quando você mudar, as pessoas vão dizer: ah, fulano mudou, mas fulano era diferente. Mudou, foi isso. Foi Deus que mudou, né? O poder de Deus é transformador. O poder de Jesus Cristo é transformador, que transforma a vida do homem mais vil pecador, né? O pessoal certa vez questionava Jesus e questionava ele. Jesus disse: olha, eu não vim para os que são sãos, eu vim para os que são enfermos. Eu vim buscar e salvar os que estavam perdidos. Então foi esse que Jesus veio buscar e veio salvar, né? Muito bem, graças a Deus. Quero mandar aqui um recadinho para o nosso amigo, né, Beto e Aniele, lá da lanchonete, né, Dogão da 13, né? O Dogão da 13 chegou
chegou na sua cidade. A lanchonete que está revolucionando o Monteiro, Dogão da 13, vale a pena conferir, né, pessoal? Vocês se deliciar, né? Vocês vão se deliciar com os mais diferentes lanches nunca vistos em Monteiro. Dogão da 13, né? Qualidade e bom gosto. Organização Beto e Aniele, né? Vocês vão se deliciar com os melhores lanches, né? Nunca visto em Monteiro. Dogão da 13 fica aí ao lado da Praça João Pessoa. Deus abençoe o nosso querido Beto e Aniele, essa família aí. Deus abençoe vocês, né? Dogão da 13. Bom, chegamos num momento especial. Vamos ouvir aí a palavra de Deus com a pastora Elisângela, né? E você que quer ouvir algo de Deus para a tua vida, então permaneça aí. Deus tem uma palavra para você, para a tua vida, para o teu coração, através da palavra de Deus, porque essa palavra produz vida. Paz e graça, pastor Elisângela, fique à vontade aí para pregar, trazer a palavra de Deus para as nossas vidas, para os ouvintes, para que o Senhor Jesus Cristo venha fazer algo tremendo na vida de todos aqueles que ouvirem essa palavra. Pastor Elisângela, graça e paz. De Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Amém. Graça e paz, pastor Ivan. Já desejo cumprimentar a todos os nossos amigos e irmãos que estão acompanhando o programa Voz Apostólica com a graça e a paz do Senhor. Já louvamos a Deus por sua vida, por todos os nossos amigos que estão nos acompanhando, irmãos de outras cidades. Que o Senhor continue abençoando você e toda a sua família. Mas nós vamos aqui à ministração da palavra de Deus. Hoje nós temos um tema bem conhecido. Amém, meu querido? Graça e paz. Deus abençoe nosso irmão Adeilton, né? Deus abençoe. Adeilton Neves Pereira, né? Alves, né? Pereira Alves. Deus abençoe nosso querido irmão Adeilton e toda a sua casa e sua família. Nós vamos trazer aqui um tema muito importante da palavra de Deus nesta noite, né? Aonde eu creio que Deus irá falar aos corações dos nossos amigos e ouvintes, né? Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um. O tema da nossa mensagem de hoje é a seguinte: uma frase dita pelo apóstolo Paulo, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós vamos aprender qual foi o objetivo do apóstolo Paulo ao falar essa frase, o que ele queria dizer quando ele citou essa frase. Mas a nossa leitura que nós vamos ler neste momento está em Romanos, capítulo 5, versículo 20 ao 21. Eu escolhi 2 versículos para nós falarmos e nós vamos ler esses 2 versículos da palavra de Deus em 2 traduções. Nós vamos ler na Almeida Revista e Corrigida e depois nós vamos ler também na Nova Tradução Linguagem de hoje. Está conosco nossa querida irmã Leda Batista. Deus abençoe, irmã Leda. Graça e paz a você e toda a sua família, ao Eduardo, todos que estão nos acompanhando. Deus abençoe. Obrigada pela audiência. Então nós vamos trazer aqui o tema da palavra de Deus mais uma vez, para quem está entrando agora na live. Diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Então essa foi uma frase dita pelo apóstolo Paulo e nós vamos entender nessa noite e aprender por que o apóstolo Paulo disse essa frase, né? Nós escolhemos 2 versículos para lermos, que está em Romanos capítulo 5, versículo do 20 ao 21, que diz assim. Vamos ler primeiro na Almeida Revista e Corrigida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Versículo 21. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que
assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Nós acabamos de ler na Almeida Revista e Corrigida. Nós vamos ler agora na tradução linguagem de hoje, né? Nova tradução. Diz assim: a lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse, trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos estudando aqui uma frase dita pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, no versículo 20, que o apóstolo Paulo, certa vez, ele disse: onde o pecado abundou, superabundou a graça. E nós vamos aprender o que o apóstolo Paulo quis dizer com essa frase tão importante, tão citada pelo meio evangélico, pelos irmãos que ministram a palavra de Deus. Sempre nós gostamos de citar essa frase tão importante do apóstolo Paulo. Então nós vemos aqui: onde abundou o pecado, superabundou a graça. É uma frase escrita pelo apóstolo Paulo para ressaltar a eficácia da graça de Deus no perdão dos nossos pecados. O apóstolo Paulo escreveu essa frase em sua epístola aos Romanos, capítulo 5, versículo 20. O contexto da frase, onde abundou o pecado, superabundou a graça, essa frase está dentro de um contexto da carta de Paulo aos Romanos, onde o apóstolo estava tratando sobre a justificação pela fé. Então o apóstolo Paulo, nesse livro de Romanos, em vários capítulos, o apóstolo Paulo fala sobre a justificação pela fé. E em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz o seguinte: eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não judeus. Aí no versículo 17 o apóstolo Paulo diz: pois o evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as sagradas escrituras: viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Amém? Também está conosco o Esdras Emanuel, né? Que Deus abençoe meu filho Esdras e também a Heloísa Helena. Um abraço aqui dos pastores Edivan e Elisângela, né? Deus abençoe. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele foi muito claro nas suas palavras. Hoje em dia, no mundo que nós estamos vivendo, quantas pessoas vivem, né, no pecado, são entregues aos prazeres mundanos, né? Mas nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele frisa uma coisa muito importante nesse versículo 17. Pois o evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as sagradas escrituras: viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Então aí fica refutado a história de quando alguém, muitas vezes nós vemos quantas pessoas têm o costume de quando tem pessoas não crentes lá no culto, a pessoa diz: fulano, venha, aceite a Jesus. Mas nós sabemos que a palavra de Deus diz totalmente ao contrário, né? Então nós vemos que muitas vezes, por ignorância nossa, nós não sabemos fazer o convite da forma correta, né? Então dizer que alguém aceita Jesus é uma ignorância nossa. Mas é o contrário. O apóstolo Paulo, provando biblicamente em Romanos 1:17, ele disse: pois o evangelho mostra como é que Deus nos aceita.
Então nós vemos que é por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as Sagradas Escrituras. Viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Então a forma correta é nós pedirmos para que o Senhor nos aceite, para que o Senhor venha aceitar aquele pecador, para que aquela pessoa venha por meio da fé se convencer do seu pecado e chegar ao arrependimento. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele ainda diz em Romanos 11:36 o seguinte: pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Romanos 11:36. Ele comentou mostrando a necessidade e a realidade da justificação, bem como sua fundamentação nas Escrituras. Então nós vemos aqui no início, nós falamos um texto muito importante, que por um homem entrou o pecado no mundo. Quem foi este homem? Adão. Nós vemos aqui no início, no versículo chave que nós lemos aqui, o texto base para essa ministração, em Romanos capítulo 5, versículo 20, o apóstolo Paulo diz: a lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, nós vemos que o pecado dominou e trouxe a morte a todos os homens. E nós vemos aqui a obra redentora de Cristo. Nesse versículo, ele fala da queda do homem, da morte espiritual, e depois no mesmo versículo em diante, no versículo 21, ele diz: e isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas. Mais uma prova bíblica que é Deus quem aceita os pecadores. Então nós vemos aqui, assim também a graça de Deus que o leva a aceitar as pessoas. Por quê? Nós vemos aqui, nós sabemos claramente que quando Cristo, ele andou chamando seus discípulos para o seguir. E não Jesus ele veio e convidou as pessoas para o seguir. E não Jesus andou seguindo as pessoas. Então hoje em dia a forma de pregar o evangelho tem sido ao contrário. As pessoas sempre estão dizendo: fulano, aceita Jesus, faz e mais apelos. E muitas vezes as pessoas vão forçadas porque foram frustradas a irem. Então nós vemos que quando uma pessoa ela é praticamente forçada a ir à frente, a levantar a mão, no ditado popular, aceitar Jesus, essa pessoa vai, passa um dia, 2, 3 na igreja e depois ela desiste, porque realmente ela não foi convencida pelo Espírito Santo. A obra salvífica no coração do homem, ela é totalmente feita pela obra do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo ele convence, trazendo arrependimento, a graça de Deus abunda muito mais ainda sobre a vida do homem. Então, nós vemos aqui, continuando ainda um texto aqui de Romanos 4, de 1 a 8. Ele começou mostrando a necessidade e a realidade da justificação, bem como sua fundamentação nas Escrituras, utilizando inclusive o exemplo de Abraão. O apóstolo Paulo ele começa a falar da necessidade da justificação pela fé. Nós vemos que hoje em dia as pessoas querem se justificarem a si próprias, a si mesmo, e dizer: não, como eu sou boazinha, como eu sou bom, eu posso herdar a vida eterna. Mas nós vemos que a palavra de Deus não diz dessa forma. Diz que houve a queda de Adão. Através de Adão,
todos passaram a ser pecadores e a morte veio para todos. Que morte é essa? A morte espiritual, a separação de Deus. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ao falar, ao escrever a carta aos Romanos, ele dizia que era necessário que o homem se arrependesse, era necessário a justificação pela fé. Então nós vemos que aqui, ao ele citar o exemplo de Abraão, nós vamos fazer essa leitura em Romanos 4, do versículo de 1 a 8. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala, citando o exemplo de Abraão, o patriarca conhecido nas Escrituras. Vamos ver Romanos 4, versículo de 1 a 8, diz assim: Então o que é que podemos dizer de Abraão, o antepassado de nossa raça? O que foi que ele conseguiu? Se foi por causa das coisas que ele fez que Deus o aceitou, então ele teria motivo para se orgulhar, mas não para se orgulhar diante de Deus. Li aqui capítulo 4 de Romanos, versículo 1 até o 2. Preste bem atenção. Aqui nós já conseguimos entender o pensamento do apóstolo Paulo. Nós vemos que ali muitas pessoas naquela época achavam que para ter salvação deveriam fazer muitas coisas. Por exemplo, como dar esmolas, como fazer o bem, como fazer penitências e outras coisas. Nós vemos que tudo isso passava pela cabeça daquele povo. Aqueles irmãos eram novatos ali. E o apóstolo Paulo precisava ensinar por um meio realmente da salvação. Que a salvação vem pela justificação em Cristo, a justificação na fé. Então nós vemos, então o que é que podemos dizer de Abraão? Ele faz essa pergunta. O antepassado de nossa raça, o que foi que ele conseguiu? Ele fez uma pergunta. Ele não estava falando aqui perguntando aos romanos a respeito de bens materiais. Ele estava falando porque todos os antepassados, todos eles eram respeitados, principalmente Abraão. Ele era considerado, como nós vemos na Bíblia, que Deus fez uma grande nação através de Abraão. E o povo israelita respeitava grandemente os seus antepassados, como Abraão, Isaque e Jacó. Eram homens respeitados. Nós vemos que até na Bíblia, muitas passagens, quando Jesus falava com os fariseus, eles sempre citavam o pai Abraão, sempre falava de Isaque, de Jacó e assim por diante, porque Abraão era um homem muito respeitado em Israel. E aí, o apóstolo Paulo, ele falou sobre o exemplo de Abraão, para que aquelas pessoas viessem entender com clareza. E aí ele pergunta, então o que podemos dizer de Abraão, o antepassado da nossa raça? O que foi que ele conseguiu? Aí no versículo de número 2 ele diz, se foi por causa das coisas que ele fez que Deus o aceitou, vírgula, então ele teria motivo para se orgulhar, vírgula, mas não para se orgulhar diante de Deus. O que ele quis dizer aqui? Que Abraão não obteve a salvação por méritos de Abraão. Não foi por Abraão ter simplesmente feito alguma coisa que ele alcançou a vida eterna. Não foi por Abraão ser conhecido que ele teve salvação. Hoje em dia as pessoas são equivocadas a respeito da salvação, a respeito da graça. E acham que por fazer o bem, tirar pessoas carentes da rua, isso é muito bom. A palavra de Deus ensina que nós devemos amar, que nós devemos cuidar das pessoas, que nós devemos ajudar, abençoar as pessoas que precisam. Isso é um ato de amor. Mas esse ato de amor não serve para a salvação, porque a salvação, ela é de graça, ela é por meio da graça. Então nós vemos aqui que ele diz, ele não fez nada que ele, diante de Deus, se ele tivesse feito alguma, teria motivo de se orgulhar. Olha bem, no versículo 3 ele continua, pois o que é
que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Olha que maravilha! O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que fez. Olha aí, se alguém trabalha o dia inteiro, ao findar o seu trabalho, alguém chega e paga o seu salário. Aquela pessoa, ela mereceu receber porque ela trabalhou. Foi um mérito dela. Ela trabalhou o dia inteiro e ao término do seu trabalho, ela tem todo o direito de receber o seu salário. Mas a salvação não é dessa forma. É isso que o apóstolo Paulo quis dizer nesses versículos. Que nós não merecíamos a salvação. O homem estava condenado à morte, como nós lemos no início. O homem estava determinado a morrer. Mas nós vemos que Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, por seu favor que nós não merecíamos, a graça é favor imerecido. Nós não merecíamos a salvação. E aí ele usou o exemplo de Abraão e disse: olha, Abraão não fez nada para ser salvo. Abraão, a única coisa que Abraão fez foi crer em Deus. Foi crer no Evangelho. Então, mesmo assim, somos nós. Mesmo assim, é você, meu prezado ouvinte. Se alguém diz para você: olha, você tem que andar tantas milhas, você tem que fazer penitências, você tem que acender velas, você tem que ir para o cruzeiro, você tem que fazer o bem, você tem que dar esmolas, porque através dessas coisas você tem salvação. Isso é uma mentira. A palavra de Deus diz que é unicamente pela graça, por meio da fé. Abraão, no versículo 2, se foi por causa das coisas que ele fez, que Deus o aceitou, então ele teria motivo para se orgulhar. Se fosse pelas obras humanas, o homem teria todo motivo de se orgulhar e bater no peito e dizer: eu sou salvo porque eu fiz isso. Eu sou salvo porque eu orei muito. Eu sou salvo porque eu jejuei muito. Eu sou salvo porque eu dei esmolas. Eu sou salvo por causa disso e por causa daquilo. Mas nós vemos que a salvação é unicamente pela graça, por meio da fé em Jesus. Por meio da fé no sacrifício de Cristo, ao reconhecer a sua morte na cruz, ao reconhecer o seu sacrifício feito por nós. Então todo o mérito é de Jesus. Então nós vemos que ele fez a comparação. O salário que o trabalhador recebe não é um presente. É merecido porque ele trabalhou. Mas nós vemos que lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz que a salvação é um dom gratuito de Deus. É pela graça, por meio da fé. Foi um dom. O que é o dom? É um presente que nós recebemos de Deus. Então, se é um presente, não tem como se pagar um presente. E aqui nós vemos no versículo 4 ainda. No versículo 5. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. Mais uma vez fica refutado a questão do homem aceitar a Deus. Fica refutado essa ideia. A Bíblia não tem base para isso. Mas a Bíblia diz que é Deus quem aceita o homem. Por meio de quê? Da fé, da sua graça, da sua misericórdia. O apóstolo Paulo aqui em Romanos, ele falou várias vezes sobre isso. No versículo 4, o salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que fez. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente.
E aí é onde muitas pessoas reclamam do plano da salvação, onde muitas pessoas murmuram e dizem coisas horrendas a respeito disso. Nós vemos nesse versículo que o apóstolo Paulo diz que ele, o Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. Quem é que poderia fazer isso? Pegar pecadores distanciados de Deus, separados da glória de Deus. Aqui diz que o Deus que trata um culpado como um inocente. E aí a pessoa vai dizer, mas culpado de quê, pastor Elisângela? Foi crimes que essa pessoa cometeu? O que foi que essa pessoa cometeu? Culpado por ser um pecador. Culpado muitas vezes por coisas erradas que pratica. O homem, ele sempre será o culpado dos seus erros, de seus pecados. Mas Deus, pela sua graça, justifica o homem. E aí aquele homem que é culpado, ele passa a ser inocente. Somente Deus para fazer isso. Aí é onde vem a pergunta, onde muitas pessoas dizem, fulano fez tanta coisa de errado. Fulano matou. Fulano foi um drogado, fulano fez isso, fulano fez aquilo, roubou, fulano assassinou e agora se diz que serve a Deus. Agora se diz que é um cristão e tem a salvação. Mas a Bíblia dá resposta para isso. Realmente, assim como o pastor Edivan disse aqui no início, que ele veio realmente para aqueles que estavam doentes. Só vai ao médico, a um hospital, aquele que está doente. Quando a pessoa está na sua perfeita saúde, não sente dores, ela não vai procurar o médico. Mas só vai aquele que está doente. E foi para isso mesmo que Jesus veio, para salvar os pecadores, para perdoar, transformar um culpado em inocente. Que coisa maravilhosa. A mente humana não consegue entender a graça, a misericórdia de Deus. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é soberano, poderoso. Por isso ele age da forma que ele quer e da maneira que ele quer. Ninguém é merecedor de salvação. Ninguém é merecedor de ser justificado. Mas foi pelo mérito de Cristo que nós somos justificados por meio da nossa fé. Mas o mérito todinho pertence a Jesus. E aí nós vemos, continuando na mesma leitura no capítulo 6. E isso foi o que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita, sem levar em conta o que eles fazem. Olha aí, versículo 7. Davi disse, feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. Davi, ele falou isso. E o apóstolo Paulo, usando as mesmas palavras proféticas do rei Davi, ele fala para aquele povo em Roma. Escrevendo a carta aos romanos, ele explica a respeito da justificação pela fé. Porque eles achavam que para ser salvo tinha que fazer muitas coisas. Hoje em dia as pessoas ainda são enganadas e acham que para receber a salvação tem que ser bonzinho. Nós vemos aqui que Deus, ele veio, Jesus, ele veio justamente para isso. Para perdoar a maldade, para apagar o pecado. Talvez você diga aí na sua casa, você que está acompanhando, assistindo o programa Voz Apostólica, ouvindo pela Rádio Imprensa FM. Você pode dizer, mas eu fiz tantas coisas más na minha vida. Eu já pequei muito. Eu sou culpada. O meu pecado é grande. Mas nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele diz, nesse versículo 7 da leitura que nós estamos fazendo, dito por Davi, feliz e cujos pecados ele apaga. Feliz é aquele que teve as suas iniquidades apagadas por Deus. Feliz é aquele que teve os seus pecados perdoados, as suas maldades, as suas atrocidades perdoadas por Deus. E aí hoje, infelizmente, nós vemos tantos crentes
que se dizem que servem a Deus e se orgulham por ter salvação. Diz, não, eu sou salvo, mas não respeita as outras pessoas. Diz que é salvo e passa na rua de nariz empinado porque vai com a Bíblia debaixo do braço. Porque vai perfumado. Antes ele era um cachaceiro, caído nas calçadas. E agora, porque tem a salvação, ele não fala mais com as pessoas na rua. Ele se orgulha de ter salvação. Mas nós vimos que o apóstolo Paulo diz que o homem, ele não deve se orgulhar de ter a salvação. A salvação não é mérito meu irmão, não é mérito seu. A salvação foi unicamente pela graça de Deus, unicamente pelos méritos de Cristo. Cristo é que merece toda a honra e toda a glória. E nós devemos glorificar ao Senhor todos os dias. E sermos humildes e agradecer a Deus pelo direito de vida eterna. E aí Davi, o rei, ele diz, feliz aquele cujas maldades. Davi em lugar nenhum diz que o homem é bonzinho. O apóstolo Paulo em lugar nenhum diz que o homem é bonzinho. Mas ele diz, feliz aquele. Nós somos felizes porque as nossas maldades foram perdoadas por Deus. E aí você, meu prezado ouvinte, pode dizer, mas que Deus é esse? Todo mundo não diz que Deus é bom e como é que Ele perdoa? Como é que alguém pode dizer, eu sou feliz porque as minhas maldades foram perdoadas por Deus? Então nós vemos aqui que unicamente pela sua graça, favor, que nós não merecíamos. E aí o apóstolo Paulo termina no versículo 8 dizendo, feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. Entre os capítulos 5 e 8 de Romanos, o apóstolo Paulo fez uma exposição acerca da eficácia da justificação, bem como dos frutos que necessariamente resultam dela. Olha aí que coisa maravilhosa. As pessoas hoje em dia julgam a árvore porque ela dá muitos frutos, porque tem dons espirituais. Mas nós vemos aqui que o apóstolo Paulo ele diz uma coisa, enfatiza uma coisa muito importante, que a eficácia da justificação na vida do pecador, os frutos que ela produz realmente resultam dela. Especialmente no capítulo 5, Paulo enfatizou a bênção da paz proveniente da justificação ao dizer o seguinte, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Em outra tradução, Romanos 5, capítulo 5, versículo 1, que diz assim, agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. Todo o mérito aqui nesses versículos são direcionados a Cristo. Não foi porque o homem apenas... Não, ele creu, foi uma ação dele. Não. A fé já é colocada no coração do homem pela obra do Espírito Santo. Nenhum homem pecador, separado de Deus, morto nos seus delitos e pecados, ele não pode reagir para dizer, não, eu quero Deus, eu quero ser salvo, eu escolho ser salvo. Não é isso. Nós vemos aqui em Romanos 2 e 8 está escrito isso. Em Efésios 2 e 8 está escrito isso. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós. Então a fé que o homem recebe para a salvação não vem do homem, não é mérito humano, mas vem de Deus. Aí ele diz ainda o apóstolo Paulo em Efésios 2 e 8, mas é um dom dado por Deus. O que é um dom? É um presente. É um presente dado por Deus. E aqui ainda Romanos capítulo 5 e versículo 3 diz o seguinte, e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos
os sofrimentos produzem a paciência. Aí o versículo 4, a paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria a esperança. Aí lá no versículo 5, essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. O homem em si, ele não tem a capacidade de amar a Deus. Mas pastora, que coisa você está dizendo? A Bíblia diz isso. Em Romanos 5:5, o apóstolo Paulo diz: essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou. Quando alguém derrama, olha aqui, Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Ainda no versículo 6 do capítulo 5 de Romanos, de fato, quando não tínhamos força espiritual, isso ainda é o mesmo apóstolo Paulo explicando aos romanos. De fato, quando não tínhamos força espiritual, que ele quis dizer isso? Quando ele estava na condição de pecador, distante de Deus, Cristo morreu pelos maus. Em lugar nenhum na Bíblia eu vejo dizendo que Cristo morreu para os certinhos, para os santinhos. Não. Diz que Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Versículo 7. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. As pessoas têm um conceito errado de salvação. Por isso que as pessoas que não conhecem, elas criticam os cristãos. E dizem, não, fulano fez tudo quanto não prestava. Era um cachaceiro. Não valia nada, não prestava para nada aquela pessoa. E agora diz que é um cristão. Aí nós vemos, aí é onde nós compreendemos a graça de Deus. Aí é onde nós compreendemos a obra de Cristo. No versículo 7 diz: dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que é certo, que obedece às leis daquela época. Pode ser que alguém tenha coragem de morrer por uma pessoa boa. Isso era uma suposição do apóstolo Paulo. E aí no versículo 8 ele diz: mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. O 9. E agora que somos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Qual é o castigo de Deus? A morte eterna, o inferno. O homem estava... realmente ele iria para o inferno, mas pelo amor de Deus, pela obra salvífica de Cristo na cruz, ele nos deu o direito à vida eterna. Porque merecemos? Não. O homem não merece salvação. Todo homem ele é mau. Todo homem é mau. O seu coração é mau. Nós vemos, a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. E as pessoas dizem, não, eu vou fazer isso porque eu quero demonstrar que eu sou bonzinho. Eu vou fazer isso porque eu quero demonstrar que eu sou certinho. Mas nós vemos que a palavra de Deus diz que ninguém merecia a salvação. Foi um presente de Deus. A graça de Deus diz, a graça por si fala essa palavra. Favor imerecido que o pecador não merecia. E aí nós vemos ainda no versículo de número 10. Diz que nós merecíamos, no final do 9 diz, por meio dele nós somos livres do castigo de Deus. O 10 diz, nós éramos inimigos de Deus. O homem, quando ele está nos seus delitos e pecados, ele é inimigo de Deus.
E aí ele diz, o apóstolo Paulo, nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu filho. Tá vendo aí que não é por mérito humano? Ele diz, nós éramos inimigos de Deus, mas por meio da morte do seu filho Jesus Cristo, nós nos tornamos amigos de Deus. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Tá vendo? Versículo 11. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigo de Deus. Então nós vemos que todos os homens, lá na queda do jardim do Éden, na queda do homem, de Adão, todos os homens se tornaram inimigos de Deus. Nos versículos seguintes, o apóstolo Paulo fez um paralelo entre Adão e Cristo, mostrando assim a abundância e a certeza da salvação confirmada através da obra de Cristo. Vamos ler mais uns textos bíblicos aqui. Ainda em Romanos 5, versículo do 12 ao 21. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Olha a consequência do pecado. Preste bem atenção no versículo. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem. Quem foi esse homem? Adão. E o seu pecado trouxe consigo a morte. É o resultado do pecado. Para todo homem é a morte. Então nós vemos aqui como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Versículo 13. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Versículo 14. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Então nós vemos aqui, Adão caiu, Adão pecou. E muitas vezes já vi muitas pessoas dizendo, então quem deveria pagar o preço por esse pecado, passar pela morte, deveria ser só Adão. O resto da humanidade não tinha culpa, mas não foi Adão que caiu. Mas nós vemos aqui uma coisa importante, que a Bíblia diz que mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Deus, Adão era a figura daquele que havia de vir. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior. E Ele dá a salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Está aí a resposta. Nós vemos que Abraão pecou, a Bíblia diz que logo todos pecaram. Mesmo aqueles que não estavam lá no jardim no momento da queda, foi uma herança deixada. Todos pecaram. E a Bíblia diz que destituídos foram da glória de Deus. Então nós vemos aqui que ele diz, Adão era a figura daquele que havia de vir. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente de Deus. Há diferença entre Adão e Cristo. Cristo foi o presente dado por Deus. E nós vemos, de fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem. Mas a graça de Deus é muito maior. E Ele dá a salvação gratuitamente a muitos. Nós vemos hoje por aí que muitas pessoas dizem, não, faça isso para ter a salvação. Faça aquilo para ter salvação. A Bíblia diz que a salvação é de graça.
A salvação foi um dom, um presente dado por Deus. Não é por méritos humanos, não é porque alguém faz alguma coisa para ter a salvação, mas é unicamente pela graça, pelo presente que Deus nos deu. Assim afirma o apóstolo Paulo, dizendo nesses versículos. O 16 diz assim: e existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem. Porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. O homem não merece o perdão. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo relata aqui nesse texto que há diferença. E ele diz, embora eles não mereçam, mas Deus perdoou os seus pecados. No versículo 17 da leitura, é verdade que, por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. Nós vemos aí. Nós vemos, alguém pode dizer, mas que estrago tão grande foi feito através de Adão. Mas nós vemos que nesse versículo o apóstolo Paulo diz, mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. A obra redentora de Cristo, a salvação. Nós vemos aqui que a graça de Deus se manifestou. E a graça de Deus a se manifestar para aqueles que não mereciam, para aqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados, como aqui diz. E ainda ele continua dizendo o seguinte, e todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Versículo 18. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhe dá a vida. Versículo 19. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. Quem é esse homem que foi obediente até a morte de cruz? Jesus de Nazaré. Nós vemos que pela desobediência de um homem, todos pecaram. Todos foram condenados à morte. Mas pela obediência de um único homem, aqui diz, de um só homem, ele fez com que Deus nos aceitasse como seus filhos, como seus amigos, como os herdeiros, como os escolhidos de Deus para a salvação. Aí no versículo 20 o apóstolo Paulo continua, a lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. E assim aconteceu, a fim de que assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É importante saber que todo esse capítulo é envolto no conceito de que a salvação é exclusivamente por meio de Cristo. Onde abundou o pecado, vamos ver por que essa expressão que o apóstolo Paulo falou. Para entendermos o que significa a expressão onde abundou o pecado, precisamos considerar o que Paulo escreveu antes de ter o mencionado. De forma bastante resumida, podemos destacar os seguintes pontos. Primeiro, através de Adão, o pecado e consequentemente a morte entraram no mundo. Romanos 5:12. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. E aí o segundo ponto,
a morte permeia toda a humanidade, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Terceiro ponto, antes da lei ter sido dada no Sinai, a humanidade já vivia na prática do pecado. E a morte reinou sobre ela. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 13 e 14. Quarto ponto, a condenação pela transgressão procedida de Adão foi mais do que substituída pela justificação provida pela obra de Cristo, para aqueles que, pela graça soberana de Deus, depositam nele sua confiança e encontram seu Salvador. Romanos 5, versículo 15 ao 17, está escrito: mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. Nós já lemos esses versículos aqui, aonde fala que por meio de Adão o pecado entrou, mas por apenas um único homem, a obediência de Cristo, nos trouxe vida eterna. Quinto ponto, uma só ofensa resultou em condenação para todos, assim como um só ato de justiça resultou em justificação que traz vida. Romanos 5, 19, capítulo 5, versículo 18 e 19. Com base nesses pontos principais, o apóstolo então declarou o seguinte, que a lei foi introduzida para que a transgressão abundasse. Romanos 5, 20. É importante entender que o apóstolo Paulo não estava dizendo que a lei é a causadora do pecado. Nós vemos aí, por as pessoas não entenderem a palavra de Deus ou não analisarem, aí querem se referir a essa frase do apóstolo Paulo quando ele diz: aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Aí ele não estava dizendo o seguinte, que a lei foi introduzida para que a transgressão aumentasse. Não foi isso. É importante entender que o apóstolo não estava dizendo que a lei é a causadora do pecado, no sentido de que ela faz com que haja mais pecado. Ao contrário, ao dizer a expressão para que a transgressão abundasse, Paulo estava ensinando que a lei veio para realçar o pecado, isto é, deixá-lo mais nítido, mais aparente. A lei dada lá por Moisés não foi a causadora do pecado, mas a lei dada por Moisés lá no Monte Sinai, dada por Deus a Moisés, nós vemos aqui o seguinte, que ela veio para trazer o pecado mais nítido, para que o pecado ficasse mais aparente. E aí nós vemos o seguinte, e isso é deixá-lo mais nítido, como se fosse uma lente de aumento que realça as imperfeições que já existem, mas que sem ela não seria possível perceber. Então, sem a lei, não seria possível perceber-se que alguém estava em pecado. É exatamente esse pensamento que explica a expressão onde abundou o pecado. Com base na lei de Deus, o conhecimento acerca do pecado é enfatizado, mostrando ao homem toda a sua pecaminosidade e seu estado miserável, pois são tão abundantes os seus pecados que é impossível que ele consiga vencê-los por seus próprios esforços. É impossível. Nós vemos aí, muitas vezes as pessoas julgam as pessoas que são viciadas e dizem, não, se fulano quiser, fulano pode fazer. Mas nós vemos aqui, que nesse versículo diz que o pecado do homem, nós vemos nessa palavra que é uma coisa muito importante que nós aprendemos, que os pecados de alguém, os nossos pecados são tão grandes, que seria impossível. É impossível que alguém enxergue que está pecando. É impossível que alguém enxergue e veja que está em pecado se não for pela graça de Deus, pelo Espírito Santo. E nós vemos aqui que pelos seus próprios esforços, o homem ele não consegue se livrar dos seus pecados. O homem ele não consegue se libertar dos seus pecados pelos seus próprios esforços. E aí nós vemos, agora a próxima expressão, superabundou a graça. Já vamos estar encerrando.
Ao entender o significado da expressão onde abundou o pecado, facilmente é possível entender que a expressão superabundou a graça significa a conclusão evidente do apóstolo de que onde o pecado aumenta, a graça aumenta muito mais. Em outras palavras, quanto mais o homem percebe a nitidez do seu pecado à luz da lei de Deus, mais ainda ele fica admirado e agradecido pela manifestação da graça de Deus em Cristo, que não apenas anula o pecado, mas o supera. Pela graça de Deus, o homem consegue superar os seus pecados. Talvez você que está na sua casa tenha dito assim: mas pastor, eu não consigo vencer isso. Eu não consigo me livrar dos meus pecados. Que nessa noite você possa orar a Deus e falar com o Senhor Jesus e dizer: Senhor, eu preciso da tua graça. Eu preciso da tua misericórdia sobre a minha vida. Eu sei que sozinho eu não consigo vencer os meus pecados. Eu sei que sozinho eu não consigo abandonar essas práticas que eu pratico. Mas eu sei que com a ajuda, a intervenção do teu Espírito Santo, eu vou vencer. Eu vou superar esses pecados. Que você possa fazer isso. Que você possa se arrepender. E se o Espírito Santo tocou profundamente no teu coração com essa palavra, saiba que é a obra salvífica de Deus que já começou em você. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Tem uma oração da... Tua vida, meu amigo, não consigo entender. Consciente do perigo que ao redor de ti se vê. Não das conta que é preciso. Muito bem, ouvimos aí uma palavra abençoada, né? Alguém competente e poderoso que deseja o teu bem. Graças a Deus. Ouvimos aí a palavra de Deus transmitida, né? Com a pastora Elisângela. Vida, meu amigo, só tem uma explicação. É propósito divino para a continuação. Ao eterno contraria qualquer interrupção. Para isto deu a todos o direito à salvação. Quero te dizer que Cristo pode te valer, visto ter ele domínio e também todo. Amém, Manassa. Deus abençoe. Quer nos céus ou quer na terra, isto ele afirmou, pois venceu a própria Deus abençoe. morte, e assim Estamos chegando nos momentos finais, né? Mas na próxima semana estaremos aqui novamente, se assim o Senhor Jesus Cristo nos permitir, viu? E acompanha nosso trabalho pela live, viu? Nas quartas e nas quintas. Depois de 4 horas da tarde a gente entra qualquer hora no ar aí, na live. Com o projeto ID. Se que gosta de acompanhar e quiser ir lá também, você pode ir participar conosco. Fazer a obra de Deus. Você que gosta de fazer missão, vamos fazer missão levando a palavra de Deus. pois venceu a própria morte e assim ressuscitou. 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 Pois venceu a própria morte. Muito bem, graças a Deus. Só temos a agradecer ao nosso Deus por tudo que tem feito na nossa vida, né? Já convidamos você, né? Na próxima semana está aqui novamente, quarta e quinta, a partir das 21 horas, vai ao ar o programa A Voz Apostólica, este programa que é da Igreja Apostólica Poder da Fé, né? Tem a direção dos pastores Edivan e Elisângela,
Então, já agradecemos a Deus pela vida de todos os ouvintes, o Eduardo Ventura, nossa irmã Nasa Araújo, nosso irmão José Bonifácio, Janiele, né? José Gomes, Deus abençoe a todos aí, né? Realce também esteve aí conosco, nossa irmã Enésia, Eduardo, Deus abençoe a vida de todos os que nos ouviram pela live, também pela imprensa, né? E já estamos chegando aos momentos finais e que Deus abençoe a vida de todos os ouvintes e na próxima semana nós estaremos de volta, se assim o Senhor Jesus Cristo nos permitir. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe Eduardo Ventura. Deus abençoe a todos que nos assistiram, né? E toda quarta e toda quinta, não tem hora. Qualquer hora nós podemos entrar ao vivo das ruas de Monteiro pregando a palavra de Deus. Acompanhe aí o trabalho da Igreja Apostólica Poder da Fé. Deus abençoe Eduardo Ventura, todos que estiveram conosco. Deus abençoe sua vida. E na próxima semana estaremos de volta, se assim o Senhor Jesus Cristo nos permitir. Feliz Ano Novo. Deus abençoe vocês e sua casa. Em nome de Jesus.